Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, terceiro vídeo de hoje. Muita pergunta, muito comentário nas redes sociais que eu tenho, né? Todas do Vasco Análise, TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, próprio YouTube, né? E aí eu separei aqui alguns comentários e vou responder aí todo mundo que me perguntou nas redes, minha opinião e tal. Bom, Léo Jardim, se for realmente verdade, 63 milhões, não tem como não vender. Não existe Vasco perder esse dinheiro. 63 milhões num goleiro, né? E se o Vasco tiver organizado, e eu acho que pode acontecer essa organização com o Diniz, o Vasco vai precisar menos do goleiro, né? A gente sofreu demais, 23, 24, a gente vem sofrendo também, né? Muitos, o Jardim salva tudo, e aí a gente pensa que ele é indispensável. É um ótimo goleiro, mas não pode ser indispensável se realmente quiserem dar nele 63 milhões, 60 milhões. Na minha modesta opinião, não pode deixar de fazer dinheiro, né? Bom, o Vasco está trabalhando aí nos bastidores e pelo que eu venho entendendo, na fala do Diniz, na ausência do Felipe, e no afastamento também do Pedrinho, que quem vai ficar à frente realmente é o Diniz. Se não absorver tudo, né, técnico, diretor técnico, vai ficar como se fosse um gerente de futebol. E aí, as conclusões são simples. Ele chegou, já se conseguiu as rescisões do Capasso, do Souza. Tudo bem que alguém vai falar assim, mas estava sendo costurado há muito tempo isso, ok. Mas ele chegou, coincidiu com a saída do Souza e do Capasso, né? E obviamente, se o Diniz chegou, liberou-se o Capasso, é porque o Diniz não iria contar com o Capasso, assim igualmente com o Souza. Eu esperaria que eles conseguissem fazer o mesmo com o Teixeira, né? Já teve aqui antes, saiu, voltou, recebe salário mensal, não joga, não produz, tem que dar vaga a outro. Não é justo isso aí, né? Se o Teixeira é realmente Vasco, como ele diz, já deveria, há bastante tempo, ter pedido para sair do Vasco, né? Bom, Jean David, idem. Jean David não agradou, né? É um meia que foi contratado erroneamente para ser ponta esquerda, assim como o Maxime, né? Assim como o Garré também, que não é ponta, meia, joga pela direita, né? Vem sendo usado pela direita, e o único atacante mesmo que foi contratado aí foi o Lloyd, né? Não entrando aqui no mérito se é bom ou se é ruim, o Lloyd é o único atacante mesmo. Então, não tem mais espaço para o Jean David, né? Parece que o Colo-Colo quer contar com essa criança aí, graças a Deus, e que o Jean David vai para o colo do Colo-Colo, né? Liberando o Vasco aí dessa cruz, né? Bom, a gente escuta aí notícias, né? Lê que o Payet estaria entregando o apartamento dele no Rio, já numa iminente saída do Vasco. Não rendeu o que se esperava e eu acho que não vai render. O Vasco deveria pensar em contratar um outro meia para dividir as funções com o Coutinho, ou até mesmo, né, se tivesse que tirar o Coutinho, botar o Nuno para a esquerda e talvez um ponta esquerda, ou um meia atacante pela esquerda, mas não é o Payet, já deu o que tinha que dar, né? Bom, e esquecendo aqui um pontinho específico, o que o Diniz falou, temos que reduzir a folha de pagamento, temos que pensar nas renovações,
no plantel para 2015 agora, segunda metade do ano, tudo isso aí, né? Janela de transferência, tudo vai ser decisivo para o Vasco melhorar, né? E eu acho que o mês de junho, com a parada aí para o Super Mundial, o Vasco vai conseguir treinar bastante com o Diniz, aumentar a sua capacidade de ter variações de jogo, né? E pensar também na questão lá do dinizismo, né? Ontem, na coletiva, o Diniz foi muito feliz, porque perguntaram para ele o dinizismo. Dinizismo é isso aí, é não errar, é variar, saída rápida, saída curta, saída longa, né? Então vamos aguardar aí um mês de junho que vai ser fundamental para o Vasco e para o Diniz, né? Bom, me perguntaram também o que eu acho do Ryan. Eu sempre falei aqui, né? O torcedor do Vasco, os youtubers, né? Sempre pegam para Cristo alguém. Pegaram o Peck, pegaram o Marlon Gomes, né? E começaram a pegar no pé do Ryan e tal. É um garoto, vai oscilar. Jogou bem ontem contra o Fortaleza em casa. Pode oscilar jogando na casa do adversário. Pode oscilar sábado pelo Brasileiro. Pode oscilar terça-feira pela Copa do Brasil. Vai oscilar. Não tem jeito. Vai oscilar o Vasco, o time. Jogadores vão oscilar. O próprio técnico pode oscilar. Fazer uma mudança errada. Pensar numa coisa que não dá certo. Porque ontem o Vasco veio preparado para um esquema de jogo. Se leva aquele gol lá, naquela falha do Léo Jardim, muda tudo, né? Se leva aqueles gols lá, ataques reiterados pela direita do Fortaleza, nas costas do Piton, muda o jogo, né? Então o Vasco tem que pensar nisso. E o Vasco teve, por exemplo, o Fortaleza veio para jogar, leva o gol com 2 minutos e pouco no primeiro tempo, vem para jogar, leva um gol nos primeiros 5 minutos do segundo tempo. É complicado, as coisas mudam, né? Tá aí a capacidade do técnico de mudar o jogo, né? Quem me conhece, me acompanha, sabe que eu tenho um vídeo contestando um botafoguense que disse que no futuro, né, próximo, inclusive esse ano, o Botafogo já não teria mais preocupação com técnicos, que eles iriam ser mera engrenagem pelo departamento de scout, blá blá blá. E eu falei que era balela isso. Mas que você tem scouts e tal, na minha época era olheiro, né? Mas tem que ter um cara lá à beira do campo para decidir, tomar decisões. Às vezes você bota o jogador para fazer uma função, o jogador não está fazendo essa função, te atrapalha. Por exemplo, ontem estavam subindo o Piton e o PH ao mesmo tempo. O Tietê estava apoiando um pouco o ataque, e quando o Fortaleza retomava a bola, tinha um buraco atrás de ambos os laterais, eles avançaram. Tietê estava mais à frente, e só tinha o Hugo Moura para cobrir todo o meio de campo, parte defensiva, e os 2 zagueiros. Às vezes com 3-4 do Fortaleza, e às vezes pela direita, com superioridade numérica. Então o técnico tem que ver isso, tem que corrigir. O técnico é fundamental para um time. A correção defensiva, a correção ofensiva, né? É isso aí, né? E eu acho que o time vai oscilar, o Diniz vai oscilar, como eu já falei, né? Bom, para fechar aqui o vídeo, comentando com um amigo ontem, vendo o jogo, né? Eu fui claro, meu pensamento é claro sobre isso. Não há a possibilidade da gente achar correto aquela porrada do Marinho que pega aqui um pouco no rosto do Hugo Moura ser tratado da mesma forma de um mero empurrão do Coutinho no Marinho, né? Em tese, foram expulsos como se tivessem cometido a mesma infração, né? Ambos, e não foi assim. Couto teve uma conduta que ele era ali, no máximo era um amarelo, né? É um empurrão. Opa, você quase quebra meu jogador. Se bate no dente, o jogador não está de protetor, perde ali 2, 3 dentes, né? E o Marinho, ele tem parafusos a menos. É ser disso que o Marinho tem parafusos a menos, mas muitos parafusos a menos. Talvez uns 35, né? Em cada metade da cabeça. Então esse cara, ele é doentinho. De vez em quando ele vem para quebrar, e às vezes alguém tem que chegar e dar um se liga nele, né? Não achei uma violência, achei só um se liga, né? Sou contra isso. Mas não era para ter sido um vermelho, no máximo um amarelo. E aí o Daronco vem,
trata situações diferentes com a mesma punição. Está errado, totalmente errado isso, né? O Coutinho, ele empurra, reclamando de uma conduta de um jogador oponente que quase machuca gravemente o jogador do Vasco, e o outro vai para arrebentar, né? E ele tinha dado antes, ele chega a dar uma pancada, e tenta dar uma porrada no Piton com o braço esquerdo, a jogada se desenrola e depois ele pega com o braço direito. É só acompanhar lá, só ver a jogada, né? Então acho que tem que ser visto aí. Os tribunais têm que mudar o pensamento, os juízes, os árbitros de futebol têm que mudar o pensamento, porque não pode existir uma coisa dessa. As coisas têm que ser tratadas de forma diferente. Uma conduta, uma punição. Duas condutas diferentes, punições diferentes. Se gostou dos comentários, inscreve no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.